Aquela esquerda que está se apiedando, está dizendo assim, tadinhos dos golpistas que estão sendo presos, que dó deles, gente, eu tenho piedade. Eu não tenho piedade, eu só acho que os grandes articuladores não estão no processo. Já falei. Agora, tem que todo mundo preso, dos pequenos aos grandes. Não, os generais. É mais difícil provar, né, Serginho? Isso é um problema. Eu falei com os juristas, Pedro Serrano, Lani Streck, a conexão para você chegar nos mandantes precisa dos executores. Ah, é? Agora, então, que tenha um processo administrativo que seja um pequenininho por prevaricação do general de Brasília e do chefe do palácio, porque eles prevaricaram. Não tem esse processo. Eu peço, inclusive, para saber se a CGU e a Procuradoria-Geral da União e tal, se tem algum processo dizendo assim, Renato, o fulano tinha que estar trabalhando naquele horário e não está. Um processo besta, que seja esse, mas nem esse tem. Não, e se tiver, Serginho, vamos ser sinceros, quem vai rodar é o carecão lá, do Lula, porque ele quer do GSI e era a obrigação dele ter organizado a defesa. Nesse sentido, do dia... Olha, o nome dele é o G. Dias. Eu não lembro do nome, mas o... G. Dias estava lá 7 dias. Não, eu tenho dúvidas, Renato e Dri. Tenho dúvidas. Pode falar. Não, a minha dúvida é o seguinte, é porque o comando de Brasília é responsável pela defesa do palácio e dos outros palácios. O comando, general. O GSI não manda no general do comando de Brasília. Segundo, o batalhão de guarda presidencial, eu não tenho essa informação. Até onde eu sei, até como era antes, o GSI não manda no batalhão de guarda presidencial. E a atividade do batalhão de guarda presidencial é impedir a tomada do palácio, porque a gente compara com o Capitólio nos Estados Unidos, mas não é igual. O que eles tomaram é o equivalente à Casa Branca, é a desmoralização. Peraí. Mas o Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da PM do Distrito Federal, foi preso. Foi preso. O Ibanez foi afastado. Sim. E o Anderson Adalto foi preso. Renato, porque eram autoridades que poderiam, não estão nas Forças Armadas, são autoridades abaixo das Forças Armadas. Mas quero dizer, não, mas coronel da PM. Coronel da PM. Agora, cadê o coronel para cima e o exército? Mas aí, Serginho, é que você está falando uma coisa que leva a essa hierarquia. Porque você está dizendo assim, quem comandava a operação era o governo distrital de Brasília. Não, na praça, mas não nos palácios. Dentro do palácio era o GSI, é isso que eu estou dizendo. E aí, eu não sabia disso, Renato, porque até no Palácio do Planalto, né? Tá até no site que a defesa do palácio é do batalhão de guarda presidencial e a defesa da presidência e tal é da unidade comandada por um general em Brasília. Mas tudo bem, se isso foi invertido a partir de, sei lá, do final do governo Bolsonaro, etc., tudo bem. Eles só não mudaram o site, porque eles têm esse problema. Os generais, agora está saindo até o CID, né? Vocês até fizeram... vamos combinar, nunca tanto o general foi investigado na história do Brasil. Pode ser. Não, sem dúvida. E graças, inclusive... Não, a ação no dia 8, inclusive de controle da PM, o que o Dino fez, eu acho sensacional, correto. Agora, duas coisas eu tenho falado várias vezes, eu tenho insistido, é o seguinte... a gente vai perdendo a oportunidade de enfrentar a tutela militar que continua no Brasil. Tem até a matéria da Fórum, né, que saiu também em outros lugares e tal, dizendo que o general do Exército, inclusive, ameaçou o próprio, segundo a delação, né, ameaçou o Bolsonaro de prisão se ele continuasse com a tentativa de golpe. Olha que absurdo, né?
Ele pode, inclusive, negar, porque essa delação é do Cid. Aí ele fala, eu nunca participei. Aí é palavra contra palavra, é tudo muito complexo, aí do ponto de vista criminal. Agora, uma coisa certa, veja, nós estamos numa situação onde o Exército continua, hoje ele está em baixa, mas amanhã ele pode estar em ascensão novamente. A gente não mexeu no artigo 142 da Constituição, continua sendo missão do Exército a questão da ordem e da segurança pública. Isso é um erro, isso é um erro. Aí você fala, mas não tem importância, porque se eles quiserem dar um golpe, eles não precisam da Constituição. É verdade. Mas, Serginho, para mexer nesse artigo, o que precisa ser feito? Uma emenda constitucional que era a cada dia... Você acha mesmo que esse Congresso aprova? Não, quanto mais se distancia do 8 de janeiro, mais difícil é, porque mais as coisas vão ficando mais esparsas na memória. Não, naquele momento, Rovai, podia virar uma campanha política, e uma campanha política pode aprovar coisas, como a gente já aprovou no Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Renato. Se a gente fosse votá-lo agora, a gente nunca ia conseguir. Mas tem momentos de luta política, de mobilização nacional, de quebra da tutela. O problema é que a gente não considerou, quando eu digo a gente, eu quero dizer, isso precisa ser uma ação de várias forças políticas, porque ela não é brincadeira, né? É uma ação bem grave, bem crucial, precisa envolver o governo. E aí, eu sei que no governo tinha gente a favor, mas a maioria era contra, e achou melhor tocar uma outra pauta, que bem ou mal está dando certo, né? A questão econômica, a recolocação internacional, mas sempre, Renato, a gente deixa a tutela militar, eu já dizia isso, a gente deixa para lá. E é isso, aí a gente fica... Claro, tem militares profissionais, mesmo nessas Forças Armadas, nós temos gente séria, é óbvio, né? E a gente tem a tutela militar, e o Góes Monteiro continua mandando, apesar de morto, né? O partido do Exército está aí. Né? Então, agora, é uma correlação de forças complicada, né? A gente sem dúvida. Ter isso em consideração, né? O Lula ganhou a eleição e a gente perdeu feio no Congresso, muito feio. Né? E o Lula ganhou a eleição por 2% dos votos, 51 a 49, até menos que isso. E só porque é o Lula. Sim, não tenho nenhuma dúvida. Se fosse um outro candidato, eu não sei o que ia acontecer, né? Não tem a menor chance de ganhar. Não teria. O Lula tem voto do cara do interior do Maranhão, sabe, velho? Esse cara que é analfabeto, não tem instituição nenhuma, mas ele tem o Lula na memória, o que ele fez de bom. Esse cara não vai conhecer um candidato em 2, 3 meses de campanha. Não vai. Não, isso não tem. E o Lula, olhando assim os indicadores, ele tem também muita sorte, né? O Lula, além de ser um político hábil e um grande líder popular, cara, ele tá conseguindo coisas que a gente não imagina. Eu não imaginava, assim, do ponto de vista econômico. Você não acha que essa coisa da sorte Lula não é uma forma de desqualificar? Não, é de qualificar. Toda hora ele dá sorte, é o cara de sorte. Não. Ele tem, lembrando Maquiavel, né, o livro O Príncipe, o Maquiavel lembrava que a fortuna, que seria o equivalente à sorte, a fortuna, né? A fortuna acompanha quem tem virtude. O Lula é o cara da virtude. A tradução não é bem virtude, mas é efetivamente essa capacidade política que ele tem, que é impressionante, né? Ele faz um discurso, parecia que ele estava disputando a Secretaria-Geral da ONU e precisava de voto de todo mundo. Aí ele faz um discurso político progressista que pega várias bancadas, né? Os caras aplaudindo, o cara parecia que era candidato, pô. Era o presidente do mundo. É o presidente Campanha para presidente do mundo. Então, é uma capacidade incrível, apesar que vamos lá, né? Eu
eu acho de eu vou falar um negócio que eu não devia falar, porque aí você fala, você sempre elogia e põe um problema. Esse é o meu papel. Os outros que só ficam aplaudindo não sou eu. A questão é o seguinte: foi um discurso muito bom, o centro do discurso foi a distribuição de renda, foi a paz do mundo, porque o Lula, se ele o Lula tem esse tirocínio, e a diplomacia brasileira sabe, os estrategistas sabem, o mundo tá um barril de pólvora. Então, lutar pela paz, criar uma terceira via é fundamental. Mais do que isso, cara, muito louco isso. O Lula, ele deixa de lado coisas que ele vê que não são. O Lula, que eu digo, não. A diplomacia brasileira, porque aquilo é negociado com a diplomacia, aquilo, né, a diplomacia brasileira voltou a ter o seu grau de ação política profissional ou institucional, que lhe é característica, né? Queria lembrar que o Brasil, na época até dos militares, a diplomacia botou a gente nos países não alinhados, a gente não estava lá no bloco somente de pau-mandado. Então, o Bolsonaro desvirtuou isso, mas o Lula recuperou. E você vê, o grande ausência naquele discurso é a questão indígena, dos povos originários. Mas por quê? Porque ele não pode bater de frente com a Austrália, com o Canadá, com os Estados Unidos, que tem, na verdade, conflitos, né, tais como a gente tem aqui no Brasil, dos caras estarem querendo pegar as terras indígenas e tal. Mas, tirando essa pequena ausência, que é uma grande ausência, na verdade, o Lula tem um desempenho internacional assustador. Eu não sabia que o Brasil ia se recuperar tão rapidamente do estrago feito pelo Bolsonaro, porque a gente estava chutado, né? A gente foi muito ruim do ponto de vista do que era o papel, o que é o papel do Brasil num cenário internacional ainda mais tenso. Então ele recompôs, ele agora é um jogador internacional, ele tá com o Brasil, e o Brasil se recuperando. Quanto mais ele se recupera política e economicamente, mais o Brasil reforça as posições que ele tem, que são posições, no meu modo de ver, extremamente corretas nesse cenário que eu chamo de barril de pólvora. É muito complicado, e o Lula consegue transitar, né? Consegue até falar com a Ucrânia, né? Que preciso falar para vocês o que é. Né? Então ele joga ali, ele tem uma virtude que traz a fortuna ao lado dele, né? Porque os indicadores são impressionantes. Agora, muitos vão falar assim, pô, mas e as reformas estruturais, tal? Sem dúvida nenhuma. Na luta contra o fascismo, a gente rebaixou a nossa pauta, a gente está resgatando coisas que, putz, são muito, muito pequenas, ainda mais que estavam fora da agenda, a gente já nem, enfim, não estava conseguindo tocar, né? Essa que é a questão. Então, eu acho isso, eu acho que ele tá conseguindo fazer um governo mesmo com minoria no Congresso Nacional, né? Impressionante. Olha só, Serginho, eu estava aqui lendo uma matéria que o Plínio postou agora há pouco no site da Fórum, né? Uhum. Onde o Thomas Paiva, que é atual comandante do Exército, é entrevistado e perguntam a ele sobre a delação do Cid. Né? Sim. E as respostas dele, né, são bem... ao mesmo tempo que elas não se aprofundam, elas são bem assertivas, a meu ver. Eu queria te ler aqui. Sim. Ele diz que não teve acesso à delação, mas que o Cid deve responder ao inquérito criminal determinado pelo Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal antes de ser tomada qualquer ação administrativa no Exército contra ele. Ou seja, ele diz, por isso que a gente ainda não tirou pensão, não expulsou, não fez nada. Aí ele explica, a lei diz que na sobreposição de ações judiciais com as ações administrativas, as judiciais prevalecem. Dessa forma, temos, por lei, que esperar as manifestações da justiça que seguem seu curso. Ou seja, ele não está dizendo
o seguinte: nós aqui no Exército vamos tomar a decisão depois. Está dizendo, nós vamos seguir seguir a lei que seguiu o Supremo, que pelo jeito é condenação. E aí, sobre a trama golpista envolvendo as Forças Armadas, ele foi sucinto, que ele poderia ter dito, ele estava lá, ele era um dos comandantes, ele sabia ele soube o que aconteceu. E ele diz: o Exército cumpriu a lei. O Exército cumpriu a lei garantindo a posse ocorrida em 1 de janeiro. Isso era o dever constitucional e foi realizado através da coordenação de segurança da área realizada pelo comandante da 3ª Brigada de Infantaria de Cristalina, disse Paiva. Eu leio isso assim. O Bolsonaro pediu, sim, o golpe, e aí, por uma série de motivos, muito provavelmente porque não teria um apoio externo, não topamos. Ele não está dizendo, ele poderia dizer isso, olha, convenhamos, vocês acham que poderia ser verdade uma coisa dessa? Você acha que acontece assim, que é um conto... Ele podia ter desqualificado a delação do Cid. Ele não desqualificou. Agora, a delação do Cid, ela ferra a Marinha e alivia o Exército, Rovai. Eu não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto, porque isso é também combinado, é também conversado. Eu pensei isso já, Serginho, mas a Maria Cristina Fernandes do Valor, que é uma jornalista séria... Conheço, seríssimo. Ela diz o seguinte, que não tinha... O general, comandante do Exército da época, não topou, porque ele sabia que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Tomás Paiva, do Leste, André Novassi, do Nordeste, Richard Nunes, não apoiariam quaisquer aventuras golpistas de Bolsonaro. Então, eu não conheço esse xadrez, entendeu? É complicado, né? Mas eu falei aqui na Fórum, há muito tempo atrás, no ano passado, eu disse assim, o problema é que basta uma força dentro do Exército, basta uma força numerosa e que coloque o tanque na rua. É o que eu tinha falado. Por que eu falei isso? Porque sempre foi assim os golpes que a gente conhece no Brasil. E o que acontece é o seguinte, depois da doutrina Góes Monteiro, é muito difícil uma unidade do Exército enfrentar outra unidade do Exército. Isso ele costurou muito contra o que se chama intentona comunista. Ele costurou muito o Exército contra um irmão atacar um irmão, um fraterno atacar o outro fraterno. E ele costurou isso, e tanto é que ele usou isso para expurgar o Exército dos democratas, dos comunistas, das várias pessoas que existiam e que pensavam diferente do golpe militar de 64. O que eles fizeram foi expurgar tudo isso. E hoje eles têm uma coisa consolidada. O meu medo era acontecer como em 64, né, que eu acho que era o 8 de janeiro, tá? Queria falar isso, essa hipótese. Tomar uma ação, uma unidade forte toma ação, e os outros ficam ali, aí eles vão aderindo. Como aconteceu em 1964, que eu concordo, uma conjuntura internacional diferente, com a armada americana ali no mar, preparado, se o terceiro exército fosse reagir, eles estavam preparados para interferir, bombardear, etc. Não aconteceu isso, o Jango falou, não dá, e pulou fora, e não aconteceu um confronto armado, que eu acho que, não sei, aquilo que ainda era o resto da purificação do Exército para ser uma doutrina, a doutrina de segurança nacional, diz que a gente tem um papel no mundo, que é ser serviçal dos Estados Unidos aqui embaixo, o guarda dos Estados Unidos, aquele que tem o big stick aqui embaixo. Então, por isso que você vai ver que o Exército não se opôs a entregar a Embraer para os norte-americanos. Talvez se opusesse se fosse para vender a Embraer para os chineses. A Embraer não foi vendida porque deu um rolo jurídico lá dentro dos Estados Unidos, ainda bem. E aquilo que era uma empresa que tinha que vender, que estava acabada, Renato Idri. Hoje ela está fazendo carro voador, cara, não estava nada de acabado. É uma linha entreguista que a gente vê no Brasil.
tudo que a gente fez no Brasil de autonomia teve que ser com luta política, nunca foi decisão técnica. Desde a construção da Petrobras, desde a Companhia Siderúrgica Nacional. Pô, o Galeano conta várias coisas no Veias Abertas da América Latina. Nós temos dificuldade. Por quê? Porque a gente tem uma elite aqui dentro entreguista, parte do exército entreguista, e hoje, eu não sei se é parte. Hoje eu acho, infelizmente, que não é parte. É a doutrina oficial do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, ele, quando vai montar o Centro de Ciberguerra, Renato Idri, que é uma coisa super importante, super decisiva nesse mundo, vocês estão vendo, ele abre um PowerPoint motivacional, eu estava lá na época que eu vi a apresentação, cheio de logo dos americanos, cara. Meu, é um negócio do outro mundo, é do outro mundo, é uma falta, os caras não aprenderam nada com ninguém, quer dizer, eu acho assim, lamentável, né? Eu acho que a gente teria que tomar mais medidas. Concordo com, por outro lado, o cenário político é difícil, tal. Agora, eu não consigo entender por que a gente nunca tem vitória no parlamento. Vitória que eu digo é assim, a gente ter os votos nossos correspondente aos votos de quem ganhou. Nós estamos errando em muita coisa. A gente não muito dinheiro, né? A eleição dos parlamentares é movida ali localmente com grana, né? Imagina. Agora, ainda mais com essa história dos repasses aí de orçamento secreto, vai criando ali, é difícil vencer isso para eleger parlamentares comprometidos com pautas progressistas, porque geralmente tem menos grana para campanha, eu acho. E o modelo, a eleição brasileira, ela não privilegia o parlamento, né? Não tem sequer debates para o parlamento. A eleição e esses partidos que montaram grandes estruturas para conseguir verbas para ações municipais, né? Que a eleição acaba sendo muito municipalista. Sim. Então, com prefeitos, vereadores, os apoios desse núcleo, ele acaba conseguindo quebrar, conseguindo se alimentar e fazer. Mas eu acho que a gente tem um erro de estratégia, que é muito difícil falar sobre isso, mas eu é uma opinião. Eu acho que a gente tem pouco candidato, viu, Renato Idri? A gente não tem esses partideco que eles têm, que junta um monte de voto do primo, do irmão, do cara da rua. A gente não lança aquele monte de candidatos. Porque os nossos partidos são muito menores, eles têm mais de 20 partidos. Então, eles acabam amealhando votos, né? Porque o voto é isso que vocês estão falando. Eu sei que tem a grana, mas tem também a questão do prestígio de um cara que vai ter 5 mil votos, ele não vai ter 50, mas esses 5 mil votos vai lá para o partido X. A gente não faz uma política pensando no parlamento. E para fazer, a gente precisava ter mais forças de esquerda lançando candidatos. Apesar Ou ao contrário, né, Serginho? Ou ao contrário, tipo assim, fazer uma reforma política que dividisse esses partidecos. Mas aí os meus amigos do PCdoB foram contra por causa do PCdoB. Quando não. Mas aí eu faço minhas as palavras de Renato Rovai sobre o parlamento atual. Será que isso passa? Isso não passa, porque vai arrebentar exatamente a galinha dos ovos de ouro, né? Isso precisaria ter eu nem sei como passar isso agora, porque de fato tem que ter um acordão que seja benéfico para uma maioria de partidos que são grandes, que eu acho que não rola, porque os grandes precisam desses cacarecos, né, para fazer o jogo ali. Então é difícil. Eu acho que a gente tem que hackear o sistema com mais partidos. Por outro lado, eu não consigo entender porque o PCB não elege ninguém, Renato. O que você me diz aí, você, Adri? Eu não consigo. É inexpressivo, né? O PCB é inexpressivo. As grandes lideranças do PCB hoje são jovens de internet que têm. Não tem trabalho de base, não faz militância. Trabalho de base, não tem liderança no mundo real.
Aí é jogo duro. E, aliás, estão sendo expulsos do partido pelos velhos do partido, que é muito louco, né? Eu não entendi a briga ali, mas eu vi que tem uma briga. Já era pequeno, agora racha, aí fica complicado, né?